Mas o Deco deu uma declaração de um cara que viveu grande parte da carreira na Europa e que eu concordo perfeitamente. Ele viveu praticamente, não é grande parte, não. Ele viveu a carreira. Construiu a carreira da Europa. Ele construiu a carreira da Europa. E é isso aí, você tem um ganho financeiro, mas tecnicamente, jogar na Ucrânia, jogar na Rússia, com todo o respeito, você não evolui tecnicamente, você vai ficar esquecido. E depois tem outra dificuldade, você vê a própria dificuldade do Love, do próprio Elano, teve isso, é que depois para sair é muito difícil. Porque eles têm muito dinheiro. Porque eles têm dinheiro e não tem problema em... Gente, veja o futebol que joga o Elano, a preparação de Copa do Mundo que ele fez, a Copa do Mundo que ele fez, o que ele fez falta quando ele se machucou, mas o Elano e o que ele está jogando agora. Mas o Elano era jogador para ter jogado no Barcelona. Futebol italiano, futebol espanhol. Clube grande, o máximo que ele conseguiu chegar foi no Manchester City, foi um parto para ele sair de lá. Eu sei porque eu falo com ele, eu sei quanto foi difícil para ele. E era um já saiu com 28 anos, 29 anos. O que me deixa muito feliz, Deco, é quando tem você e o Fred, por exemplo, voltando, quando você tem o Ronaldinho, o Thiago Neves, o Louco Abreu voltando, é o resgate do futebol carioca. Porque durante muito tempo, quem fazia essas engenharias para trazer grandes jogadores ficou limitado a São Paulo. O Rio Grande do Sul começou a progredir muito na questão da gestão, de revelar jogadores e manter os seus ídolos. E o ano passado, 2009, o Flamengo foi campeão, em 2010 o Fluminense foi campeão. E hoje você tem não só grandes jogadores, como grandes treinadores trabalhando no Rio de Janeiro. Isso é muito bacana para que esses jogadores que estão surgindo tenham vocês como referência e não tenham essa necessidade desesperada de sair do país. E além disso, além desse retorno do Rio, além de tudo, não é só uma questão de São Paulo. Você vê o seguinte, além de repatriar jogadores no auge de suas carreiras, alguns vêm realmente já mais no final de carreira, mas outros vêm com destaque. Auge não, né? Não, bem ainda. Bem. Bastante bem, digamos assim. Até porque se estiver no auge é difícil você tirar do Barcelona, do Real Madrid. Mas bastante bem. Ainda não temos grana suficiente. Sim, mas você, lesão à parte, você está bastante bem para jogar. E assim tantos outros. Além disso, é o fato de, por exemplo, dos argentinos que jogam no Internacional, você tem o Guiazul, você tem o D'Alessandro, você tem o Conca no Vasco, você tem o menino do Cruzeiro, o Montijo no Cruzeiro, agora. O Cavenaghi que está chegando, que acabou de chegar, o Flamengo que tem o Botinelli. Então, é uma força que o futebol brasileiro passou a ter, que não tinha, que está muito ligada à economia, às condições do país. Mas é aquilo que a gente outro dia leu até aqui no Bem Amigos, aquela matéria que saiu há 2 semanas, mais ou menos. O Brasil é o terceiro país no mundo em faturamento em futebol já. É o terceiro país no mundo em faturamento ao futebol e o Corinthians é o terceiro time do mundo. E o Flamengo promete bater. Eu conversei com o Harrison, que é o diretor de marketing. Eu entrevistei o Julinho Mariz da Trafic, que saiu, tem uma entrevista grande na coisa. Ele fala que o Flamengo é clube para faturar 250 milhões de anos. O Corinthians essa é a hoje, expectativa. O Corinthians hoje é a terceira camisa de mais valor do mundo, perdendo para o Real Madrid e o Manchester United, pela ordem Manchester United e Real Madrid. E o Flamengo promete bater o valor da camisa do Corinthians, então é Manchester United e Liverpool. As perspectivas são as melhores. Mas sabe por quê? As perspectivas são realmente as melhores. Sabe por quê? Porque o futebol vive de ídolos. O que alimenta a paixão do torcedor é você ter um Deco, você ter um Ronaldo, um Roberto Carlos, você chegar no estádio e falar, caramba, esse cara que já ganhou tudo na carreira, ganhou Copa do Mundo, tá jogando aqui no meu país, eu tenho oportunidade de ver esse cara de perto. E segurar jogadores, o próprio Isso Conca, é muito legal, cara. É um exemplo claro. É o caso do segurar o Conca e o trabalho do Santos. Não conseguia segurar um Conca. Exato. Segurar o Neymar e o Ganso. Um jogador fantástico, que vale... E o trabalho do Santos segurando seus jogadores. Vivemos uma realidade. Só o Neymar e o Ganso, eu acho que a gente segura até um determinado momento. Mas é lógico, mas Mas aí são casos de jogadores que não tem como. Até porque a grande vitrine está lá mesmo. Esse fenômeno acontece com o futebol italiano, com o futebol inglês, com o futebol francês. Chega um momento que tem que ir. Chega um momento que um jogador, que é a grande estrela de um país, vai para o outro. Agora, o importante, e precisamos trazer o Arnaldo aqui, o importante é isso que disse o Deco. Eu me surpreendi, confesso que me surpreendi, quando eu soube que o André estava indo para o Bordeaux, que é um grande time, é um dos 3 grandes da França, que ele estava indo para o Bordeaux porque não conseguiu jogar no Shakhtar Donetsk. Acho que eu acho que não é que ele não conseguiu jogar, ele não conseguiu se adaptar à cidade. É isso que eu estou dizendo. Ela não conseguiu jogar nesse sentido. Não conseguiu jogar nesse sentido. De tal forma, a adaptação é difícil, é cruel, pelo frio, pelos costumes, por tudo isso, que ele não conseguiu jogar. E vai fazer, eu tenho certeza,
uma bela carreira no Bordeaux. Arnaldo César Coelho, esse assunto não te interessa, você não participou? Interessa, você não me perguntou, eu posso falar? Não. Então senta, fala disso, depois volta para cá. Seguinte, a maior vantagem de um jovem ir para a Europa... Eu não perguntei a todos, eles foram falando, Arnaldo. Mas eu fiquei calado, Então vamos lá, aprendi escutando. A maior vantagem de um jovem ir para a Europa, e aí está a demonstração, Deco, é que adquire cultura, adquire educação, e a prova é a forma que ele se expressa. Poucas vezes a gente vê um jogador vir aqui e falar de forma tão clara, e tão calma, e tão tranquila. Boa, Isso ele conquistou pelos longos anos que você passou na Europa. Lógico. Então, além do salário, que é também bom, até das mordomias, porque lá tem esse aspecto que se eu fosse um jovem, e jogasse bola, ou até como um árbitro, eu queria apitar na Europa. Mas não é na Ucrânia que você vai ter. Importante. Na Ucrânia você não vai ter essa educação nem nada se disso, você não. tiver oportunidade, Claro. meu filho vai estudar fora, isso é normal. Claro. Por questão cultural. O Arnaldo isso está falando do fantástico. primeiro escalão do futebol Agora, europeu. eu digo como jogador, eu acho que para a evolução de um jogador como o André, como o Juliano, como o próprio William foi, o Wagner Love na época, o Elano, eu volto a dizer, é um processo inverso. Você sair de um futebol onde você tem muito para aprender, que é o futebol brasileiro, onde é rico em todos os sentidos, você sair... Eu acho que tem jogadores que, é o que eu falei, se existe proposta para os clubes, vende correndo e até o próprio jogador vai correndo porque não tem a qualidade para jogar num campeonato como o espanhol, como o italiano. Então, esses jogadores não são, para mim, é a minha opinião pessoal. Acho que é um crime você pôr um jogador desse, com a qualidade que tem, num campeonato russo, ucraniano, com todo respeito. Independente do dinheiro que isso possa gerir, né?